seja bem-vindo a mais uma live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Bom dia, Magno Vieira. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, Raulino Sampaio. Preste atenção na letra desse louvor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Claudinei. Diretamente do Best of the Best de Montes Claros, não, Ribeirão Preto. Vou preparar logo um lift-off pra mim aqui, meu irmão. Eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar. Você não faz ideia. Bem-vindo, Elzi. Estou te ensinando, você tá aprendendo, é isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Vera! Gostei de ver você no painel ontem, Vera, aqui no tour. Parabéns, Vera! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Bill! Bill, você deve ter ganhado muito seguidor ontem, Bill, que eu promovi você aqui feito louco ontem, Bill. Eu falei assim, ó, gente, siga a Bill. Você tá com moral comigo, viu, Bill? Perfeito, já tá planejado. Fica sossegado. Ô Bill, você pediu pra entrar na live aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, esse louvor é maravilhoso. Ele tá dizendo que Deus tá te preparando. Estou te preparando. O Gessera Guiar, essa música maravilhosa. Eu vou colocar lá no canal do Telegram pra vocês, sabia? Tô até passei das 7 horas pra mim te ouvir ele. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Já dei muito tempo de louvor pra vocês hoje, 7 horas e 1 minuto. Hoje a gente não atrasou, não é porque eu quis aqui. Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se o André já tá aqui. André, quando você chegar aí na live, André, aperta esse sinalzinho de mais pra mim aí, André. Tem um sinalzinho de mais aí. Aí você aperta para mim o sinalzinho de mais, fica fácil de eu achar para você. Pô, Bill, você apertou de novo aqui, Bill? Aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Então, se você tá chegando aqui agora, se prepare, porque hoje vai ser uma live muito abençoada. Tô entusiasmadíssimo. André... Saí ontem do tour aqui de Balneário Camboriú, tô entusiasmadíssimo, não com o tour, mas o que tá vindo por aí. Já tô com o meu lift-off preparado aqui. Bem-vindo, André, vai chegando aí. E, galera, eu vou colocar esse louvor lá. Eu nunca tinha ouvido esse louvor, sabia, cara? Tem tanto louvor, né? E ontem eu pedi o André para mandar um louvor, gostaria de ouvir, né? E aí ele mandou esse louvor do Gessé Aguiar. E o título, o nome da música é Tô Te Preparando, Estou Te Preparando. Galera, ouça depois esse louvor com calma. Vou colocar lá no canal do Telegram e vê se esse louvor não é a sua história. Tá falando pra você, sabia? Então, e é bom quando a gente já começa assim, fala assim, caramba, Deus está falando comigo. E ele usa música, usa louvores, às vezes vai usar o André aqui hoje para falar com a gente. Então, sejam bem-vindos a mais uma live Café com o Presidente. E falando nisso, eu já queria falar um pouquinho de, às vezes, a gente tem um chamado, né? E tanto às vezes no nosso mundo secular quanto no mundo espiritual, e às vezes a gente dá uma parada nesse chamado. E o meu convite para você hoje é que você não pare esse chamado. Tem um versículo bíblico que faz muita gente entender isso, tá? Tá lá no livro de Atos, capítulos 16 até 18. É uma passagem até conhecida que diz o seguinte... Jesus já tinha morrido, os apóstolos estavam lá fazendo a evangelização deles, apareceu uma mulher lá que era meio endemoniada, mas que fazia profecias. E o versículo diz o seguinte: encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimos e anunciam o caminho da salvação. O que isso tem a ver comigo e com você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Né? E o texto continua ainda, a segunda parte do texto, dizendo assim, que Paulo, né, indignado, e disse para o Espírito:
Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Sempre que você estiver fazendo a vontade de Deus, tá? Sabe o que vai acontecer? No seu propósito, é importante que você entenda, a oposição vai surgir. Então, toda vez que você estiver no caminho de Deus, fazendo algo que vai beneficiar o outro, pregando o amor, vai ter ali tipo um capetinho ali do lado que tenta tirar você do seu propósito, né? Aquelas forças malignas. Então, às vezes, você está correndo atrás de uma promoção no último dia do mês, aí o cara que ia fazer um pedido vai e não faz. Aí você fala assim, meu Deus do céu, onde que está o meu propósito? Aí você vai fazer uma viagem e o carro de manhã já não funciona. E aí, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então, eu só quero dizer para você que a gente precisa ter foco, sabia? Quando a gente tem foco naquilo que a gente quer, as coisas vão acontecer na nossa vida. Deus vai abrir as portas, mesmo que está passando desafio, mesmo que está passando dificuldade, mesmo que as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria. Eu queria que você entendesse que às vezes as situações da vida, né? E as situações aparecem na nossa vida. Wellington, vai ser tudo fácil. Não, vai ser tudo fácil, não. As dificuldades vão vir uma atrás da outra. Mas quando você tem uma fé grande, eu tenho certeza que você vai poder chegar onde você quer chegar. Onde você quer chegar. Não tem nada que possa te parar, a não ser que não seja da vontade de Deus, tá? Então, um pedido meu, não se limite, né? E Deus vai te usar. Deus vai te usar para fazer diferença na vida de outras pessoas, para cumprir o seu propósito. Se eu pudesse finalizar aqui esse primeiro momento nosso, eu vou te dizer o seguinte: não deixe que as situações da vida determinem a sua fé em Deus. Entenda, na verdade, que a sua fé é que vai manter o seu propósito. Então, usa aí esse propósito que você tem. Como que eu fortifico a minha fé? Aí, lê a Bíblia, escuta louvor. Se você escutar esse louvor aí do GC Guiar, já vai reforçar a sua fé, sabia? E assim a gente vai tocando a vida um dia após o outro, até a gente chegar nos nossos sonhos e objetivos. Beleza? Galera, hoje é a nossa live de número 872. Já estou com o meu Liftoff preparadíssimo aqui já. As lives ficam gravadas lá no YouTube, né? Então, se não está seguindo, começa a seguir lá no YouTube, se inscreva, faça os seus comentários. E a gente começa sempre a nossa live com uma frase do dia, né? E a frase do dia tem tudo a ver com o texto bíblico de hoje. A frase do dia é, se alguém puder escrever nos comentários, escreva para mim. Não tente controlar a situação. Controle a reação diante dela. Vou repetir. Não tente controlar a situação. Controle a sua reação diante dela. Hoje a gente tem aqui na nossa live membro da equipe de expansão global. Quando eu chamei ele para participar da live, ele estava lá em Punta Cana. Meu Deus do céu! Nosso VIP internacional, diretamente de Florianópolis. Ontem viajou para estar aqui no tour. A gente vai falar sobre isso também. Um dos grandes líderes da Herbalife. Em plena pandemia, eles expandiram muito. Nós vamos falar disso também. Voltando aqui na nossa live, me ajudem a receber um dos próximos milionários da Herbalife, membro da equipe de expansão global, por enquanto, André Caldas. Obrigado, André, por ter recebido o nosso convite, por ter aceitado, por ter contribuído. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. E a gente já começa com a pergunta logo padrão. Fale um pouquinho para a gente as insatisfações de André quando a Herbalife apareceu na sua vida. Bom dia, Wellington. Bom dia aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Agradeço aí o carinho aí por ter convidado. Me sinto até honrado. E vamos lá. Muita gente sabe ou não, né? Mas eu advoguei durante 14 anos e completamente insatisfeito com o que eu fazia. Ganhava dinheiro, mas não gostava do que eu fazia. Então, advoguei e tal durante algum tempo, até que eu virei funcionário público. Então, agora eu resolvi minha vida, vou ser funcionário público. E nisso, a tela tinha se cadastrado na Herbalife, na época eu até não queria. E aí, com 5 meses de negócio, ela ganhou um cruzeiro. E aí eu disse, pô, que legal, ganhamos um cruzeiro. Ela, não, eu ganhei. Porque acontece se cadastrar. Então, aí eu fui lá, casei com ela, né? Eu disse, como é que eu faço para ir junto? Eu quero ir nesse cruzeiro, eu não vou perder. Então, eu me cadastrei, fui lá, casei e tal com ela.
para não deixar ela ir sozinha, lógico. Então eu entrei de cabeça. Quando eu vi o mundo da Herbalife, quando eu fui no cruzeiro, que eu vi o pessoal, ali me deu um start e realmente dali para frente a coisa começou a mudar de figura. Mas eu comecei a gostar mesmo da Herbalife por causa do tempo, da liberdade que eu passei a ter. Eu era muito vinculado a prazo, depois virei funcionário público, trabalhava em plantão 24 horas. Eu acho que a liberdade não tem preço. A liberdade de poder viajar, a liberdade de morar onde quiser, de trabalhar no horário que melhor agrada a gente, né? A gente vê tanta gente que trabalha mais de manhã, mais à tarde. Então, essa liberdade, para mim, não tem preço. Muito show. Galera, e é disso que a gente vai estar falando aqui hoje, né? A liberdade que o negócio... ontem eu até falei no evento ontem aqui, eu saí do evento ontem magoado aqui, sabia? Na hora que me chamaram no palco, o cara falou assim, o presidente da Herbalife falou assim, ele tá aqui, ele não tem ninguém do grupo dele aqui nessa sala, vai dedicar todo o tempo dele. E eu perguntei na hora, por que eu não tenho ninguém do meu grupo nessa sala, já que eu posso ter negócio no Brasil inteiro? Eu fiquei revoltado comigo mesmo de não ter gente aqui em Balneário Camboriú. Eu vou até ficar aqui mais umas 3 horinhas hoje, ver se eu resolvo essa parte aqui. Nem que eu cadastre a menina da recepção aqui do hotel, mas eu preciso ter alguém aqui. André, quando você compara assim, Herbalife com empresas tradicionais, você deve ter cliente, amigos, e com outros tipos de negócio, tá? Quais as maiores vantagens nossas? O baixo investimento. Para começar um negócio hoje, é realmente muito baixo investimento. Poderia dizer ali, a gente ganha royalties, que é progressiva à medida que a gente vai crescendo na organização. Você prestou atenção no evento, André? É lógico, eu fui lá para aprender, né? Então, o crescimento que a gente tem, que ele é gradativo à medida que a gente vai aumentando, né, na corporação, a nossa equipe, o nosso grupo. A gente tem um crescimento maior, tem liberdade, que eu já tinha falado antes. Então, tem muita vantagem. Nas outras redes, a gente tem que pagar royalties. Aqui, a gente ganha royalties. A gente ganha bônus, que é uma coisa que as outras empresas talvez nem saibam o que é. Verdade. Então, assim, a gente pode ter organização em qualquer lugar do planeta, né? Até lá no evento ontem foi falado, podemos ter, por que não, um em cada município? Por que não uma parte da organização em cada estado, em outros estados, em outros países? Então, essa flexibilidade é muito boa, muito diferente. Galera, hoje a gente está aqui como membro da equipe de expansão global dos próximos milionários. Das pessoas que eu conheço particularmente, são os que mais cresceram e duplicaram em plena pandemia, tá? Então, deixa eu dizer para vocês, não pensa 2 vezes, não. Nós passamos de 100 pessoas na live. Eu tenho até que pegar um relógio para mim ali, que eu estou sem relógio. Senão eu me passo aqui no tempo. Meu reloginho da Herbalife é lindo, né, gente? Ó, aqui. Deixa eu dizer para vocês. Mete o dedo no aviãozinho aí, joga a gente para dentro dessa live, que a gente vai trazer muito conteúdo aqui. André, se você pudesse falar já dentro do negócio Herbalife, qual o maior desafio que você teve e como superou? O maior desafio que eu tive? Já dentro da Herbalife, já. Depois que já estava aqui dentro. Então, quando a gente entrou na Herbalife, no primeiro ano, a gente ia a todos os eventos, a gente sempre fez treinamento, e durante o primeiro ano a gente não fez um único supervisor, tu acreditas? Eu demorei, foi 2 anos para fazer o meu primeiro. O nosso negócio foi mais ou menos assim. E aí a gente lembra da música, eu acho que por isso que passa essa história toda na cabeça. Deus está te preparando. Então a gente estava de evento em evento, nós estávamos nos preparando para poder, né, ser melhor, para poder aprimorar. Porque realmente o primeiro ano nosso foi só o espaço mesmo físico. A gente não tinha ninguém. Eu acho, André, eu acho que isso é de organização, né? Se a gente pegar a história do Jaime também passou um tempão só vendendo e não recrutava ninguém. É isso aí. Eu acho que é verdade. Nós é verdade. Como a gente reproduz exatamente igual, né? O penteado meu não é igual, mas a gente reproduz aí, né? Verdade. André, hoje a gente pode trabalhar com diversas formas de ferramentas e métodos. Por que vocês escolheram Espaço Vida Saudável? Então, a gente começou já... Desde o início a gente trabalha com espaço, o nosso foco é sempre esse. Que a gente acha mais fácil até para fidelizar. E a gente gosta desse negócio de ter esse relacionamento verdadeiro com as pessoas, real.
Existe um mundo virtual e existe um mundo real. A gente gosta de ter esse relacionamento com as pessoas, de ir na casa do outro, de fazer atividades junto, além do espaço, em uma pizzaria, em algumas coisas. Então a gente gosta desse relacionamento. Acho que é por isso. Tá, eu até me veio uma pergunta aqui agora que eu acho que eu já ouvi você falando isso uma época. Vocês têm tipo um grupinho, um espaço? Vocês, tipo assim, vocês marcam para ir para um lugar junto, para uma festa junto, organizam coisas junto fora do espaço? Sim, sim, sim. A gente sempre faz as atividades juntos. Assim, a gente tem esse, como é que eu vou dizer, essa comunidade, né? Comunidade. Isso. É isso que a gente cria, né? A nossa ideia do espaço sempre é criar comunidade para que a gente faça as coisas juntos, assim, né? Galera, Então, pode falar, André. tanto que os espaços todos que abrem com a gente são pessoas do nosso relacionamento. São Legal. pessoas que confiam na gente, que confiam no nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho. E é Galera, assim que... ontem até aqui no evento eu promovi o Instagram da Bill. E quem aqui não segue a Bill, eu queria te dar um conselho. Siga a Bill. Olha o que a Bill faz lá na cidade dela em termos de criar comunidade. Começa a criar comunidade aí na sua cidade. Você não tem ideia como a gente vai ter uma Herbalife muito mais forte. Cada um de nós vai ter um negócio muito mais sólido, tá? Ela faz isso há 10 anos. Então o negócio dela lá é grande. Dá lá 100 pessoas, porque é muito tempo fazendo. Mas começa com seus 4, 5. Ontem a galera de Maceió, parabéns à galera de Maceió, que ontem lá em Maceió fez um Herbalife em movimento lá, foram para a praia, deram fruta, liftoff, fizeram uma festa lá ontem. Eu tenho certeza que foi o primeiro de muitos. Então, a gente precisa começar com essas iniciativas aí. Todo mundo pode começar. Semana que vem não tem nada na minha cidade, não tem evento, não tem nada, não vai ter tour, não tem STS. Programa alguma coisa para sua cidade, quem sabe vai ser o primeiro. Pega ali 10, junta 4, 5 espaços, contrata um professor, faz uma caminhadinha, faz alguma coisa. É só para começar a criar esse senso de comunidade. Você não tem ideia como que a gente vai ficar muito mais forte. André, eu quero focar a live hoje em alguns temas, tá? E um principal deles é duplicação e expansão de negócio. Mas fala para mim, como foi a evolução do espaço de vocês? O primeiro que vocês abriram e no que está hoje? A gente começou com um caseiro, né? Com o que a gente tinha na época, o primeiro espaço, né? Então, era na casa da minha sogra, nos fundos da casa. Tinha uma mesa da churrasqueira, um sofá, e a gente foi reformulando. À medida que foi crescendo, a gente foi reformulando. Era numa rua, uma servidão sem saída. No primeiro mês, fomos 25 mais, segundo 35. Terceiro mês, nós éramos 50 mais. 3 meses, 50 mais? 50 mais, sim. Nós atendíamos 75, 80 pessoas por dia. E o que vocês fizeram, meu irmão? Que eu vou abrir um espaço novo agora para mim daqui uns dias. Eu quero saber o que eu faço aí. A gente fazia muito desafio, muito desafio. Então, normalmente, no domingo, a gente fazia as pesagens. A gente abria, inclusive, no domingo. No domingo de manhã, a gente costumava fazer pesagem e tal, de bioimpedância, esse tipo de coisa. E o relacionamento que tinha no bairro, né? Das pessoas que conheciam, familiares, vizinhos, enfim. E essas pessoas vinham no horário do almoço, 35, 40 pessoas, e à noite repetia essa programação. Muito bem. Aqui, me diga uma coisa. E aí chegou uma hora, então, a partir de casa, né? Então, começou a partir de casa, Sim. custo lá embaixo, e aí vocês começaram. E depois, o que foi fundamental para vocês estarem no espaço que vocês estão hoje? No local que vocês têm hoje, por que vocês escolheram esse local aí? Então, a gente começou, eu e a Tela trabalhando juntos. Aí, quando a gente começou a duplicar, a gente se dividiu. Eu fui trabalhar num espaço e a Tela foi trabalhar em outro. Então, a gente começou a expansão assim, nasceu assim. O primeiro espaço filial... O primeiro que expandiu foi o seu? Foi o meu. Foi. Aí eu não sabia fazer convite, eu digo, depois eu vou aprender. Peguei um bolo de convite, fui fazendo convite, trazendo pessoas numa cidade menor aqui próxima, de Florianópolis. E aí a gente foi assim, e aí o espaço começou a bombar. Aí aparecia, às vezes, o próprio cliente ou alguém do relacionamento dizia, não, um espaço assim eu queria. E aí eu passava o espaço, ia lá, abria outro. E assim a gente foi fazendo, foi duplicando, até chegar no que a gente está hoje. A gente pegou um espaço que não atendia 2 pessoas por dia, 3, dia de ninguém.
E aí eu fui fazendo convite um por um, trazendo até o movimento que a gente tem hoje. Que a gente já tem só das 11 às 2, de 35, 40 pessoas todo dia. Gente, imagina trabalhar 3 horas por dia e atender de 35 a 40, já vou fazer as contas aqui, 350 vezes, dá mais de 7 mil por mês só de acesso. Ô, Só Wellington. de acesso, daí quase 10 mil, sabia? Só de acesso, quase 10 mil reais, trabalhando 3 horas por dia. E todo mundo aqui pode começar agora. Imaginou daqui a um ano, você está agregando aí de 8 a 10 mil a mais daqui a um ano nos seus ganhos em função de algumas atividades que você vai fazer? André, me diz uma coisa. Wellington, só me permite, esse espaço a gente abriu na pandemia. Na época eu ainda era servidor público, eu exonerei, peguei um espaço na pandemia, com algumas galerias fechando, enfim, aqui na região, e na pandemia eu fiz ele crescer. Eu fui como que no dia a dia você faz? Hoje, vamos pegar hoje, vamos trazer para hoje, para o dia de hoje. Como é que você faz a divulgação do seu espaço aí na sua região? Então, eu trabalho junto com a tela, no mesmo espaço hoje. Atualmente a gente está junto. Então, a gente chega lá, o espaço abre às 11, a gente chega às 10. Segunda, a gente chega até um pouco mais cedo. E aí a tela organiza lá as coisas, tal, o salão. E assim que eu chego no espaço, eu vou fazer convite. Eu pego um bolo de convite e vou para a rua fazer convite um por um. Não entrego 100 panfletos por dia, porque não é uma estratégia que funciona para mim. Já testei, não dá certo. Eu falo com 4 ou 5 pessoas todo dia. Todo dia. Mas eu converso, explico tal. Então eu faço essa abordagem desse jeito e tem dado certo assim. Ok, beleza. André, quando você chega no estabelecimento... Não, você foi numa loja hoje. Quando é que você volta nessa loja de novo? Eu desenho mais ou menos um roteiro, porque como a gente trabalha no centro de Florianópolis, eu sei exatamente onde eu fui. Então, eu levo, às vezes, não sei, 2, 3 meses para voltar no mesmo lugar. Às vezes até mais. E quando você chega lá, o que você fala? Eu falo, bom dia, normalmente vou de manhã, né? A gente abriu um restaurante saudável e tal. Eu falava em Herbalife e parei de falar depois que fui num treinamento. Até achei que foi Sabe, a gente vai ajustando à medida que vai testando. Cada um funciona de um jeito. E, a gente trabalha com um restaurante saudável, abrimos agora tal. E eu queria te convidar para conhecer. Pego a flyer, entrego e olho para a pessoa. Eu espero a pessoa dizer. Dependendo da reação dela, eu continuo falando ou não. Ou vou para o próximo. Sim. Então, é muito, como é que eu vou dizer, a gente é muito sensitivo, a gente sente conforme a reação da pessoa. Galera, falando que o André falou, ontem, quando acabou o evento, nós saímos para jantar, né? Eu, o Antônio Zambuja Sheila, casal de presidentes, o Janderson Ferreira e a Adri, que vieram de Curitiba para Balneário Camboriú, e estava a filha deles, Bruna, né, que já trabalha lá no espaço com eles. Eu perguntei para a Bruna, vem cá, no meio de jantar, o que é mais importante, foco ou disciplina? Ela pensou, não demorou, sei lá, 10 segundos, respondeu, disciplina. E é isso que eu queria que vocês entendessem. Galera, disciplina é muito mais importante que foco. Porque às vezes você até perde o foco por alguma coisa, mas se você continua fazendo do jeito que o André está falando aí, fazendo, vai dar certo. É só uma questão de tempo. Então, vai ser 4 ou 5 e você vai conversar 4 ou 5 convites por dia, mas você vai convidar, mas continua com isso aí. Você pode pensar que 4 ou 5 convites são muito pouco, mas se você fizer 4 ou 5 convites vezes 300 dias no ano aí, né? Nós estamos falando de 1.200 pessoas que você falou, tá? E se fala bem feito, né? Faz bem feito, você não tem a ideia dos resultados. André, eu quero pegar aqui os próximos 5, 6 minutos aqui, até a gente mudar de tema. Galera, 150 pessoas, mete o dedo no aviãozinho aí, galera. Vão jogar a gente para dentro aqui. Vão bater 150 pessoas antes de 7h30, vão? Porque a gente vai falar agora de duplicação. Eles fizeram um trabalho muito forte de duplicação. Quantos espaços vocês abriram em plena pandemia, ali no auge da pandemia, André? 14 espaços. Primeiro ano já. Abriram enquanto estavam fechando espaço, a maioria do Brasil fechando espaço, fechando loja, fechando comércio, eles estavam abrindo espaço. Então, deixa eu dizer para vocês,
Eu não pensava duas vezes, mete o dedo no aviãozinho, coloca a gente para dentro, que eu quero pegar os próximos 10 minutos, quero que o André fale para a gente como é que ele fez esse trabalho de duplicação, como que ele escolhia as pessoas, onde ele escolhia os pontos, o que ele organizava, como que ele treinava as pessoas. Fala para mim aí, André, o passo a passo do seu processo de duplicação. Então, uma coisa que a gente não perdeu, os dois detalhes que acabaste de falar, o foco e a disciplina. Nós estávamos completamente focados e com disciplina para fazer o que tinha que ser feito. O que aconteceu? À medida que ia fechando um espaço, nós íamos lá e abrimos na mesma região, porque já existia uma clientela ali, naquela região. Ótimo. Então, a gente simplesmente ignorou a ideia de pandemia, de qualquer situação, né, mais difícil, e a gente fez de conta que ela não existia. Continuamos seguindo o nosso foco. Porque a gente já vinha semeando no ano anterior com muita força, com muita vontade, as coisas. A gente estava em todos os treinamentos STS, a gente várias vezes foi para o Nordeste, a gente vai a São Paulo, a gente busca a informação onde ela estiver. A gente não espera ela chegar até a gente. E assim, aprendeu uma coisa, ajusta. Aprendeu uma coisa, ajusta. Então, a gente está sempre ajustando a forma de vestir, a forma de falar, a forma de convidar, a forma de trazer no evento. Então, a gente está nesse eterno aprendizado e, claro, aumentando o relacionamento sempre. O nosso relacionamento com as pessoas é o que faz a coisa acontecer. A gente tem relacionamento verdadeiro com as pessoas, com os clientes, sabe? A gente já trabalhou, por exemplo, num bairro X. A gente continua tendo relacionamento com aquelas pessoas. André, a maioria dos seus distribuidores que tem espaço hoje, eles eram clientes antes? A maioria. Quase todos. Como? Quase todos eram clientes. Hoje, do seu espaço ao mais longe, qual é a distância? 70 quilômetros. 70 quilômetros. Então, bem dizer, vocês têm os espaços, mas agora, esse é o mais longe. Agora, os outros devem ser bem mais pertinho, né? Ali Isso. Tá. Como é que você define onde é? Galera, deixa eu te falar para vocês, porque eu quero fazer essa pergunta para o André, porque às vezes a gente faz algumas coisas até sem saber, tem coisa que a gente faz proposital, né? Na semana passada, eu recebi um WhatsApp, né? Uma mensagem do Fábio Fujihara. E ele perguntou assim, Wellington, tem 5 minutos para falar? Eu falei, 5 minutos? Tenho. E aí acabou que durou quase 1 hora a nossa conversa. E aí ele me perguntando, espaço como que eu vi, espaço como que eu via caseiro. E aí ele estava me contando sobre o Jonathan Rodrigues, né? Lá no Porto Rico. O que eles fez? O cara mapeou lá a região dele e falou assim, ó, eu quero ter um espaço aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Foi montando regiões, bairros, cidadezinhas ali perto dele, ali, não sei como que eles chamam as aldeias lá. E resumindo, o cara focou aquilo ali, concentrou naquilo ali e pensou só naquilo e construiu um império que ele tem de mais de 100K. Né? Eu acho que o André e a Tela fizeram muito bem isso. Como é, André, que você escolhe um ponto? Como é que você mapeia isso? Como que na prática você faz isso? Então, porque o nosso negócio hoje maior é praticamente na região de Florianópolis. Certo. Florianópolis e São José, que é um município vizinho, até maior em São José. Em cada bairro, a gente tem um projeto de ter um espaço. E a gente já tem uma sala na região que a gente já tem em vista. Muita gente já sabe o valor, o dono, o aluguel, o telefone, tudo. A gente já tem tudo mapeado aqui na região. Já chegamos a abrir mais de um espaço no mesmo bairro, mas normalmente tem uma distância de pelo menos uns 500 metros. A gente não abre muito próximo. Show. A gente não abre da mesma organização, por exemplo, na mesma rua. Ok. Tem umas 5, 6 quadras, se for um bairro mais populoso. Ou se for um bairro menor, a gente abre um em cada bairro. Existe um certo mapeamento. As coisas não acontecem ao acaso. Quando assim. você fala assim, que já tem uma sala, um ponto ali, é você que sai andando e olhando os pontos e pegando os contatos? Você pede indicação dos outros? Quando vai abrir um bairro X, o que você olha lá para abrir? É assim, ó, vou tentar te dizer como é na prática. Por exemplo, assim. Por exemplo, assim, ó, o Wellington mora no bairro X, no bairro Laranjas, sei lá o nome do bairro. E o Wellington quer abrir. Então, eu vou procurar alguma coisa próxima de onde tu moras. Sim. Por quê? Porque vai facilitar o teu deslocamento, vai diminuir o tempo, por causa de fila, de uma série de coisas. Então, a gente primeiro conhece a pessoa para a gente saber qual é o tipo de negócio.
Porque muita gente mora numa casa, às vezes quer abrir um caseiro. Aí a gente vai ver Sim. a questão do bairro, esse tipo de coisa. Mas a gente sempre busca o mais próximo da pessoa, alguma coisa que a gente já tem mapeada. Entendeu? Certo. Me diga uma coisa, na hora que vocês vão lá para abrir, que tipo de suporte que você dá? Como que você. Vamos lá, o Wellington quer abrir um espaço em Laranjas, tá? E até então eu sou participante do espaço de vocês. Como é que vocês me orientam na hora da montagem do espaço e depois na hora do treinamento? A gente tem um padrão visual dos espaços, porque a gente tem tudo padronizado. E a gente já tem praticamente todas as coisas para montar. O que a gente não tem, a gente já tem o contato, o LX, enfim, geladeira. É muito rápido. A gente monta um espaço em um final de semana. Tá, quando você fala assim, o LX, que toda vez que você vai comprar, geralmente vocês dão opção para comprar as coisas já usadas, é? Vai ficar mais barato? Sim, muitas vezes sim, o freezer. O freezer e a geladeira nem sempre a gente tem. Mas a gente normalmente já tem o balcão, as decorações, a gente sabe onde comprar, o lugar mais barato, tudo. A gente monta muito rápido um espaço. Tá, você está falando comigo que. Mas o espaço também não é coisa de muito complicado, não. Na verdade, é um espaço com coisas Sim, básicas. sim, assim, ó, a pessoa, o Wellington quer abrir um espaço. Aí como que a gente faz? Como é que é o procedimento desde o início? Tá, Se interessou, conversou, explicou o plano de marketing, foi no evento e tal. Então, a pessoa vai treinar um mês no nosso espaço ok, para fazer o shape padronizado, ok, normalmente com a tela que treina, ok. ou com o patrocinador. Então, vai aprender a atender, a fazer o shake. Enquanto não ficar padronizado o shake, que normalmente leva um mês, dificilmente leva mais ou menos tempo que isso, a gente já está desenhando a sala, a gente já sabe o aluguel, a gente já sabe o valor, questão de posicionamento, se é próximo a colégio, se é próximo à faculdade, já está tudo mapeado isso. Quando a pessoa acaba o treinamento, a gente faz um mutirão, a nossa turma, e a gente mesmo que monta. Normalmente um final de semana. A gente pega numa semana, monta, faz uma inauguração, mobiliza todo mundo para ir lá, da organização, e o primeiro mês de aluguel, provavelmente, na inauguração já é pago. Quando você fala todo mundo, você chama o pessoal do seu grupo, e esse pessoal do seu grupo, vamos imaginar que, vamos pegar aqui, ó, a Lu Maranhão é do grupo, vamos pegar o Daniel Grichel é do grupo, a Simone Menezes, milionária, parabéns, Simone, bem-vinda à nossa live, é do seu grupo. Você promove para esse povo todo eles irem e eles também promoverem para os pessoal deles? Sim. A gente fala a mesma língua. Todo mundo promove a inauguração do espaço do Wellington. E a gente vai mobilizar as pessoas, inclusive eu e a Tela, a gente não abre o espaço nesse dia. Abre ele por um tempo maior. Na inauguração vai abrir o dia todo. E a gente coloca 60, 70 pessoas, faz um mutirão, assim, um desafio para lotar esse espaço no primeiro dia. Porque o que acontece? As pessoas aqui que frequentam as unidades do nosso grupo, elas são cíclicas. Elas num bairro frequentam uma unidade, trabalham no outro, vão visitar a namorada, frequentam no outro, mas elas giram em torno dos espaços da nossa organização. Entendeu? É como se fosse um modelo de franquia mesmo, onde as pessoas falam, é como se fosse. Então, a pessoa mora em Laranjas e o bairro Limão é vizinho. Ela vai lá até o bairro vizinho para prestigiar. A gente faz um auê, enfim, faz toda uma preparação para receber. Essas 50, 60 pessoas no primeiro dia, quais são as ações lá na hora? Convite. A gente faz muito convite, aí faz estoura balão, faz um evento todo de inauguração mesmo do espaço. Sim. Galera, 180 pessoas na live, 185, 7,5. E aí a gente tem coisa para falar ainda. Eu quero focar aqui nessa parte de duplicação dele, sabe por quê? Galera, eu tenho uma meta, todo mundo sabe da minha meta aqui, e é abrir 50 espaços de primeira linha em Salvador. E eu estou bastante atrasado, inclusive. Então, deixa eu dizer para vocês. Aproveitar, lá em Maceió, galera, na ação lá que eles fizeram nesse final de semana, recolheram alimento também para doar para uma instituição, sabia? André, mete o dedo no aviãozinho, vamos bater logo 200, galera. Antes das 7h45,
que a gente vai falar ainda de tour, nós vamos falar de viagem internacional para Punta Cana. Simone Menezes, também eu quero saber o que aconteceu lá em Punta Cana depois, hein? André, eu quero mais entrar nesses detalhes aqui, cara, pensando aqui, né? Não estou muito interessado com 180 aqui, não. Quero saber do meu negócio aqui. Quero saber o seguinte: eu preciso abrir 50 espaços de primeira linha lá em Maceió. Já imaginou, André? Eu vim dar um depoimento aqui na live e hoje vai ser muito rápido a nossa live, que vai ser 1 minuto para cada pessoa. Eu quero chamar aqui 50. E 50 pessoas entram e saem da live. Meus primeiras linhas que abriram o espaço Vida Saudável. Eu quero focar aqui um pouquinho em expansão de espaço. Quando você vê essa trajetória de expansão de vocês, o que, por exemplo, que vocês já fizeram que não deu certo e que você aconselha não fazer mais? Não abrir espaço sem a pessoa estar bem treinada para Okay. fazer um shake gostoso. A pessoa tem que frequentar o sistema, porque sem sistema dificilmente ela vai duplicar ou vai crescer mais, vai ficar só na sobrevivência do espaço. E o cuidado da higiene. A coisa que mais prejudica a higiene e a administração do espaço. Esses são os cuidados que a gente tem maior, né? André, tá, eu estou pensando aqui, o menor espaço da sua organização, desses modelinhos duplicados de vocês aí, você acha que o menor tem que tamanho? O menor deve ter 30 metros quadrados, 28, 30 metros quadrados. Mais ou menos o tamanho desse quarto aqui do hotel. O espaço necessariamente tem que ser grande, não precisa. O que é básico ter dentro do espaço, já que vocês trabalham muito com esse modelo de duplicação? Na verdade, tem espaço com 30 metros quadrados que atende 60 pessoas por dia. O tamanho não quer dizer muito, não. O nosso até eu acho que é o maior. O nosso tem 110 metros quadrados. É um espaço grande, com 2 banheiros, enfim. Mas não precisa. A maioria dos espaços tem entre 30 e 40 metros quadrados. 28 a 40 metros quadrados. Não precisa mais do que isso, né? Os seus espaços têm mesas? Tem mesa, sim. Não, a maioria não. A maioria? O nosso tem. Não. Não, só as cadeiras, um balcão, tem uma iluminação que a gente coloca pendurada, um balcão e uma coisa também que a gente passou a fazer para vender muito pudim foi usar a geladeira com porta de vidro. Todos eles têm a porta de vidro. Não tem geladeira fechada. As geladeiras são sempre com expositor, sabe? Mas a geladeira de porta fechada, essa não existe nos espaços, na maioria? A gente tem freezer e tem uma geladeira de vidro que ela é expositora para slim day, para pudim. Ok. É mais visual, né? A gente coloca no meio dos espaços uma geladeira com vidro para que o cliente possa ver o produto e ficar mais à mostra, né? A gente acaba vendendo mais. Eu imagino que essa aí tem grande chance de vir do OLX, né? Sim. Beleza. Maioria. Tá, me diga uma coisa. Qual é você falou comigo que o cara tem que preparar bem shake. Durante esse processo de 30 dias, enquanto está ali na montagem do espaço, quais são os focos principais que você treina ele ali? Porque o cara depois vai ter a unidade dele lá independente, né? E ele não vai ficar podendo recorrer toda hora a André e Tela. Quais são os pontos principais que você foca nesse treinamento? Então, assim, porque a gente é muito forte no shake aqui, né? No acesso no espaço. Então, a pessoa fica 1 mês porque ela tem uma progressão. Na primeira semana, ela aprende a fazer, depois a servir. Até ela conseguir ter autonomia e fazer o shake sozinha, ela leva mais ou menos 1 mês. Por quê? Porque a gente abre muito forte, né, nessa ideia. E durante esse processo de 1 mês, a pessoa naturalmente vai vendo como que a gente vende, como que a gente atende, como que a gente veste, como que é a higiene, porque as pessoas acabam duplicando o que a gente faz. Não tem como duplicar o que a gente não faz. As pessoas seguem mais o que veem do que o que ouvem. As pessoas são mais visuais do que auditivas normalmente. Então, não adianta falar e a pessoa vê outra coisa. André, nesse processo de 30 dias que a pessoa fica com você aí, tem um tempo mínimo por dia, de horas? Qual que é o melhor horário? Como vocês trabalham só de 11 às 2, tem que ser nesse horário, não é isso, na verdade? Isso. E quanto tempo ele precisa ficar ali dentro? Da hora que abre à hora que fecha. A pessoa
precisa ficar de 11 às 2? Não, ela vai chegar um pouco antes. Ela vai chegar ali às 10 horas, que ela vai ver a gente fazer os preparativos ali, o chá, o gelo, tal. Vai organizar o salão junto com a gente antes e depois. Se essa pessoa tem um trabalho normal aí fora, como que ela faz? Para abrir espaço, É. a gente vai ter que conciliar o horário ou ela vai trabalhar só parcial. Mas o nosso foco normalmente é para espaço. Ah, peraí. A maioria dos distribuidores que vocês têm hoje que tem espaço, eles fazem exclusivamente Herbalife? Sim, sim, sim. Beleza. Galera, se alguém quiser fazer pergunta para o André, aí tem uma interrogação aí embaixo. Aproveita para poder fazer as perguntas. André, vamos falar um pouquinho de... Beleza. Se eu lembrar mais alguma coisa de duplicação aqui, eu vou te fazer as perguntas. Então, primeiro, mapeamento dos bairros. Você já fica olhando os pontos. Geralmente não coloca na mesma rua. 500 metros no mínimo, um do outro. Tem algum local nos bairros que você dá preferência para abrir o espaço? Normalmente o local mais populoso, e a gente gosta muito de salão. O salão de beleza é um centro de comunicação muito rápido. As mulheres se comunicam muito de unha, de cabelo. Então a gente busca fazer parcerias com esse tipo de pessoas. Embora a gente frequente academia e tal, o nosso público maior não é de academia. O nosso público maior é de bem-estar, de saúde, Certamente. estética, né, sabe? Então, esse público, a gente procura ter um espaço no lugar mais populoso do bairro e com um custo também que a gente mede, porque não é qualquer valor que a gente abre no espaço. E aí a gente vai fazendo essas parcerias, sabe? André, dos espaços que vocês têm hoje, quanto por cento é no térreo? E quanto que é em andar? Não tem nenhum no térreo ainda. A maioria no primeiro andar. Ah, legal. Então, galera, olha aí. Porque muita gente acha, não, agora só dá certo se for no térreo. E térreo é muito mais caro, a gente sabe disso. Na verdade, geralmente não tem problema se ele andar. Beleza. Ok, já pensei, já tive aqui algumas respostas. Beleza. André, vamos começar a falar um pouquinho de viagem internacional. Opa. Né? Vocês acabaram de chegar agora, eu estou vendo outras pessoas aqui na live também que tiveram... Aproveita se você quer responder essa pergunta aí embaixo, André. Como é que você faz parceria com o salão, por exemplo? Como eu tinha falado ali, a gente acaba criando relacionamento e faz algumas parcerias. Às vezes elas postam e a gente faz alguma promoção de a unha, alguma coisa. Porque, na verdade, o nosso foco é sempre relacionamento. Então, a gente busca relacionamento. Tem um salão de cabeleireiro, de manicure, aí até ela às vezes vai lá fazer a unha com ela. Então, a gente vai buscando criar esse relacionamento para que seja uma coisa verdadeira, né? Não pode ser uma parceria só com interesse financeiro ou de alguma coisa assim. Show. André, vamos falar lá. Depois, se aparecer alguma pergunta aqui de duplicação, eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo aí. Você quer responder? Você pode responder essa última pergunta aí. A média de aluguel dos espaços ali seu? A maioria ali em torno de 1.500. E mais uma coisa que eu queria dizer, Wellington. Ali com relação a térreo, a gente já viu, já fez alguns projetos. Algumas pessoas já quiseram abrir com a gente térreo. Mas o que acontece é que assim, a gente sempre fica sopesando para ver o que vale mais a pena. Então, por exemplo, um aluguel às vezes térreo que custa de 3.000 a 4.000. Uma pessoa que está começando, que não tem cheque e tal, e um aluguel no primeiro andar que custa 1.200, 1.300, às vezes para nós é mais viável o primeiro andar. Sim. Então é uma coisa que a gente não deixa de fazer uma certa consultoria quando vai abrir o espaço. Não é que o supervisor vai ser obrigado a fazer aquilo ali, mas a gente dá sugestões. Olha, eu acho isso aqui um pouco alto, quem sabe a gente vê aquilo ali. Então a gente vê, será que é melhor um térreo mais afastado ou um primeiro andar mais centralizado no bairro? Então tudo isso a gente faz parte desse processo. Show. Vale mais a pena. Beleza. Vamos partir um pouco agora para... Depois eu quero falar de viagem internacional, quero falar de tour. André,
Geralmente, quando a Herbalife lança, chegar agora das séries internacionais, quando a Herbalife lança uma promoção, como é que vocês se programam e se planejam? Que estratégia que vocês usam para ganhar a promoção? A gente faz... O impossível não dá para fazer, mas a gente beira fazer isso aí para ganhar. A gente sempre foca nas promoções. E assim que sai uma promoção, a gente já desenha na nossa cabeça, bota no papel e a gente já diz, vou fazer. Como veio essa de Punta Cana, era uma pontuação muito alta, assim, né? Acima do que a gente produz. Então a gente já dividiu por mês e tal, tem que fazer cada mês tantos pontos. E aí a gente vai correndo atrás. Só que o mágico que acontece, que a gente vê na Herbalife, é que quando a gente foca numa promoção, a gente ganha outra coisa. No meio desse caminho, a gente ganha brinde, a gente qualifica para outras coisas, a gente ganha treinamento. É muito louco isso. Então, a gente sempre foca... eu estou focado, por exemplo, em Punta Cana, que falou, né? A viagem internacional. Quando a gente foca em Punta Cana, a gente acaba ganhando um monte de coisa que a gente nem esquece. Aí ganha black, ganha não sei o quê, ganha viagem, ganha relógio, ganha cinto. Então, o nosso foco é sempre assim, é 100% nas promoções. Que é o que nos faz qualificar sempre. Oh, meu Deus do céu, meu celular caiu aqui, Jesus Cristo. Fez uma cabeça para baixo aqui. André, beleza. Conte para mim aí os principais pontos que te impactaram nessa viagem de Punta Cana agora. Olha, foi... Eu até estava comentando com a tela, a gente estava sentado lá tomando café e eu disse, cara, isso aqui é um sonho. É assim, ó, eu tomei um choque de merecimento. Cara, será que eu mereço isso aqui? Será que essa é a vida que eu mereço? A gente tomando café lá no lago, com os patos, enfim, pássaros e todo o ambiente, né? Parecia que a gente estava num filme. Assim, ó, eu não conseguia acreditar que era verdade. Assim. Todo mundo que foi lá, a gente conversava, falava basicamente a mesma coisa. A gente vê nos stories das outras pessoas, assim, ó, ficou todo mundo assim impactado. Assim, meu Deus, que vida é essa? Fora o jantar que prepararam pra gente, na cobertura lá, com o visual, é coisa de outro mundo, assim, é coisa que eu não imaginava que ia chegar nesse patamar aí. Sinceramente, sem palavras, assim, gente. E assim, né? Tá junto com os top produtores aí do Brasil, pessoal que o ano passado realmente arregaçou a manga e fez acontecer, e toda hora dando dica. Aí o Vinícius Copo, faz isso aqui, o outro, faz não sei o quê. Então, assim, realmente, quando a gente entra nessa frequência de pessoas, realmente a gente cresce mais ainda. Porque a gente sempre tem que buscar quem é melhor que a gente. Pra gente crescer, para poder ser maior ainda. Essa é a ideia. Já que você falou que a gente aprende dicas, né? O que alguém falou lá nas férias que você falou assim, caramba, isso aqui eu vou implantar? O que eu posso lembrar? Alguma das coisas. Pô, o Vinícius... Dá umas conversas boas lá. O Vinícius Copo, uma conversinha na piscina. Conversinha não, né? Eu não tô diminuindo... Ele fez uma... Um bate-papo. Hã? Um bate-papo. Um bate-papo na piscina. De um negócio que eles usam nos Estados Unidos, acho que é look at the mirror. Alguma coisa assim, no sentido de se olhe no espelho. E aí ele fez uma dinâmica com o pessoal na piscina do nada. Né? Vinícius Copo tirando os coelhos da cartola dele. Ele disse, fala o que é que você não está fazendo, o que falta você fazer para crescer. Aí todo mundo, presidente e tal, choradeira, emoção, e disse, caraca. E aí cada um foi revelando e foi abrindo no que eu sou bom. Primeiro falava qual que era o problema que a gente tinha e depois no que a gente era bom. E aí eu olhava pro lado, um chorando, um assim, eu não consigo falar. Eu digo, caraca, cara, ele fez uma dinâmica assim, eu brincando. Parecia uma criança brincando de peão. Extraiu o que tinha de melhor de cada um. E assim, foi uma das coisas que realmente me chamou muita atenção, assim. Aí, nisso veio Aí fez essa dinâmica, o tempo tava com sol, não sei, cada um tem sua fé. De repente, fechou o tempo, deu um aguaceiro, assim, uma chuva torrencial. Nós tudo abraçado embaixo com guarda-sol. Presidente milionário, ali não tinha fim. E de repente foi uma bênção que veio lá de cima, não sei o que aconteceu, e do nada abriu o tempo de novo. Assim. Foi um negócio muito doido. Assim. Eu não consigo explicar assim, em palavras
Porque às vezes a gente pode não lembrar das palavras do que alguém fala, mas a emoção do que a gente sente, igual essa viagem, não tem como descrever. Galera, Sinceramente. deixa eu dizer para vocês. Eu não sei se vocês aí, quando o André falou, né, a história lá do Vinícius, juntou a galera e fez a dinâmica, e depois ele falou da chuva, ele falou do guarda-sol, todo mundo reunido. Eu não sei se vocês imaginam, porque eu não sei que cor que era o guarda-sol lá, mas aqui eu imaginei um azul, tá? Aqui eu imaginei, né, lá dentro da piscina, todo mundo conversando. Só que é o seguinte, cara, o André viveu isso lá. A gente pode até imaginar aqui. Então, eu falei ontem aqui, ontem eu falei no STS daqui, né? Quando a gente ouve o André falando, às vezes assiste um evento virtual, é que nem você fazer lua de mel por internet. Não é a mesma coisa de presencial. A gente tem que estar lá e a gente tem que qualificar. E falando em qualificar, André, já vai logo uma pergunta antes da gente falar de tour. A próxima é cruzeiro. Por que as pessoas devem qualificar para o cruzeiro e o que fazer para qualificar para o cruzeiro? Eu falo até pela... Estou todo arrepiado aqui. Até pela primeira experiência ali que eu contei quando entrei na Herbalife, a gente foi para um cruzeiro. Em 5 meses de negócio, que a gente tinha um volume muito alto. Quando eu cheguei no cruzeiro, eu nem me lembro quem era. Eu fiquei lá na banheira, a hora que eu olhei, sentou um milionário, eu era supervisor. E aí o milionário começou a me dar dicas. Eu digo, uai, eu tô aprendendo no cruzeiro. E aí veio um outro milionário, não, faz isso, atende assim. O meu maior treinamento que eu tive ali no início foi o cruzeiro. Porque todo evento, porque assim, ó, quando a gente está no evento, igual esse que a gente foi essa viagem, quando a gente está no evento, não, na viagem, é onde estão as pessoas que estão mais produzindo. É onde a frequência está maior. É onde a ambiência é melhor. Então, pô, tu só tá com os fera. É óbvio que tu vai aprender. Então, assim, quer aprender, vai pro cruzeiro. Não tem outra alternativa. É lá que vai estar as pessoas que mais produziram, que vão te ensinar. A troca de informação é num nível muito maior. Sim. Pode falar, pode continuar. Então, assim, a gente a gente sempre busca essas qualificações, porque chega lá, pô, eu vou lá para extrair o máximo. A gente consegue, ao mesmo tempo, estar se divertindo, aprendendo. A gente nem sabe, no final, se está aprendendo ou divertindo, porque é mais fácil numa piscina, né? Tomando uma água mineral e tal, comendo um negocinho, do que em qualquer outro lugar. Então, assim, a gente vai mover montanhas para estar nesse cruzeiro e com certeza nós vamos estar lá, sem sombra de dúvida. A gente pode fazer no acumulado ainda, né, galera? Todo mundo pode fazer no acumulado, então, ou seja, não joga a toalha não, parte para cima. Dá para a gente fazer em 6 meses. Galera, em 2003, eu fiz em 1 mês. Janeiro de 2003, eu fiz mais do que em 2 anos de Herbalife. Pensa bem, em 1 mês eu fiz mais do que eu fiz em 2 anos, né? Eu não sei se eu fiz muito em 2003 ou eu não fazia nada nos 2 anos. Mas resumindo, eu fiz. Então, ou seja, não joga a toalha, não. Pisa fundo, dá pra gente qualificar, ainda qualificar uma galera junto com a gente. André, pra gente encerrar aqui, vamos falar um pouquinho do tour. Se você pudesse pegar aí os 3 pontos principais do tour de ontem aqui em Balneário, vocês vieram lá de Florianópolis, viajaram para vir pro tour. Quais foram os 3 pontos principais, se você pudesse fazer um esses 3 aqui? Então, eu gostei muito da ideia do café da manhã, que a gente foi nessa viagem. Praticamente todo mundo falou a mesma língua. Nós abrimos café da manhã, fazemos café da manhã. Então, assim, parece que eu levei um choque. Todo lugar que eu vou só se fala em café da manhã. E a gente só abre no horário do almoço. Então, é uma coisa que a gente está querendo implementar. O que eu gostei muito do tour também foi com relação à esteira, porque eu gostei muito da maneira que foi exposto lá, Wellington, da maneira que tu ensinou lá. Como que faz cada coisa, assim, ó. Eu consegui desenhar mentalmente todo o processo do cliente que nem entrou no espaço ainda, para o cliente que já é supervisor, já é qualificado. Então, assim, ó, eu acho que pegou todos os STS junto, condensou num só, os treinamentos, e colocou tudo de maneira bem organizadinha, uma coisinha atrás da outra, assim. Pô, foi muito legal, assim. Eu gostei muito da maneira que foi mostrada a esteira.
E duas coisas que tu falaste também que eu gostei muito, me permite que vão ser 4. Não, Primeiro, pode falar fazer mais, 100... pode falar mais. Primeiro, fazer 100 vezes a mesma coisa, a gente fica bom. Lembrei das 100 vezes que a gente, né, dos convites que eu não sabia fazer. Depois que eu fiz mais de 100, eu tô melhor do que antes das 100, né? E a frase que tu falasse ontem que mais me marcou foi: eu posso não ser bom em nada, mas eu sou bom em não desistir. Eu acho que... Eu gostei disso aí. Foi a melhor frase que eu ouvi. Legal, legal. Bem-vinda, Sheila Coelho. Fez boa viagem ontem, Sheila Coelho, minha anfitriã. Chegou bem de viagem em Pomerode. Galera, se você não participou do tour ainda, semana que vem vai ter em várias cidades, inclusive Salvador. No outro final de semana eu vou estar lá em Fortaleza. E eu tenho certeza que a gente está trazendo um modelinho pronto, galera. Recebe o guia lá na hora. É um manual completo que você pode pesquisar na hora de determinado assunto, consultar literalmente para você ter um negócio bem sucedido. Antes de eu fazer a última pergunta para o André, galera, amanhã, geralmente na live de terça, é alguém que é equipe de milionários. Amanhã nós vamos trazer uma outra pessoa. Nós vamos trazer uma membro da equipe de expansão global, quase milionária da Herbalife, Fabiana Sarmento. E por que Fabiana vai vir amanhã? Porque ela acabou de chegar mesmo de viagem, lá do Best of the Best de Ribeirão Preto, e disse que foi um evento, a palavra que ela me usou, Wellington, foi um evento surreal. E amanhã a gente vai estar ouvindo aqui, membro da equipe de milionários, Fabiana Sarmento, nutricionista, professora. Vai ser amanhã a live. Então se prepare. Se você quer ter participado do final de semana do Best of the Best de Ribeirão, sem pagar hospedagem, sem pagar o ingresso, sem investir tempo, esteja na live amanhã, que vai ser uma bênção amanhã. André, para finalizar, como é que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Uma crescente muito grande, muito grande. Porque assim, ó, a gente vem sempre semeando e o que acontece, às vezes alguém desiste de alguma coisa, é que as pessoas querem um resultado muito rápido. Então, assim, quem está semeando, quem está trabalhando e realmente tem fé, tem certeza que vai acontecer o que quer. Porque primeiro a gente idealiza aqui e a hora que a gente arregaça a manga, que sai dos projetos e começa a fazer na prática, a coisa acontece. É só, às vezes, a gente não tem a paciência que deveria ter, mas não tenho dúvida nenhuma que as coisas acontecem. Quem trabalha, quem semeia e quem tem fé, nunca vai deixar de conseguir alguma coisa. Show. André, cara, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, parabéns por estarem em Punta Cana, parabéns por estar puxando a corda, né? Eu tenho certeza que você deu tanta dica aqui hoje, né? Para mim mesmo, como presidente da Herbalife, cara, cada vez que você ia falando um negócio, eu falei assim, caramba, eu preciso ajeitar isso aqui, eu preciso ajeitar aqui. E eu queria voltar agora lá na dinâmica do Vinícius lá, né? O que a gente, na verdade, a gente precisa fazer, né, André? A gente pode fazer tanta coisa para mudar o nosso destino, mudar o rumo da nossa vida, e só depende da gente, não depende de mais ninguém. Na verdade, a gente assumir a autorresponsabilidade, galera, e começar a construir um negócio totalmente diferente. Obrigadão. Então, um abraço na tela aí. Parabéns pelo trabalho de vocês e que Deus abençoe vocês grandemente. E nós estamos esperando vocês aqui na equipe de presidentes. Obrigado. Logo estamos aí. Valeu, irmão. Valeu, mandarei aqui, com Deus viu? aí, hein? Valeu, obrigado Tchau. pelo carinho. Tchau. Tchau.